Olá, uma ótima tarde. Seja muito bem-vindo ao Estúdio Veja. Hoje é quinta-feira e eu vou conversar com o Felipe Moura Brasil, lá do Rio de Janeiro. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, Silvio. Vamos com tudo que não falta notícia nesse país. É verdade, Felipe. E a principal delas saiu a condenação do ex-deputado Eduardo Cunha, que está preso pela Operação Lava Jato lá em Curitiba. Eduardo Cunha foi condenado pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. 15 anos e 4 meses de prisão, Felipe. Qual é a leitura que você faz dessa sentença? Primeiro tem um fator cômico que ele ganhou $1,5 milhão de propina pela aquisição pela Petrobras de um campo de exploração de petróleo. Não foi encontrado petróleo nenhum. A Petrobras teve um prejuízo de quase $80 milhões e só ele teve ali o lucro com esse dinheiro recebido. E o fator número 2 é que sem foro é Moro. Quer dizer, Eduardo Cunha perdeu o foro privilegiado e o Moro ali, uma caneta rápida, o condenou em poucos meses. E isso desperta uma tremenda apreensão nos parlamentares aí envolvidos nas investigações, citados nas delações premiadas lá no Congresso. Eles estão muito apreensivos porque sabem que se perderem o mandato, sabem que se acontecer qualquer coisa que faça com que eles percam o foro privilegiado, eles também vão acabar nessa situação. Vamos falar sobre eles e também vamos falar sobre os parlamentares que têm mandato. Mas antes, quando eu te perguntei ali qual é a leitura que você faz, é porque tem, por exemplo, recados ali na sentença, né? Antes do programa a gente conversava, por exemplo, sobre a lei de abuso de autoridade, não é isso? Exatamente. O Moro aproveitou ali o despacho da condenação do Cunha para mandar recados para os parlamentares, principalmente em relação a esse projeto de lei de suposto abuso de autoridade, de autoria do Renan Calheiros e com relatoria do Requião. Ele aproveitou para lamentar, para homenagear o Teori Zavascki, que morreu, citando o Teori ali, para combater essa ideia de criminalizar a interpretação da lei, porque é o chamado crime de hermenêutica que eles estão dizendo agora, né? O Moro condena essa ideia de que uma decisão de primeira instância revogada numa instância superior a revogação possa servir para que o acusado processe o juiz da primeira instância que deu a primeira decisão. Quer dizer, é um absurdo. Pode haver uma discordância de interpretação entre duas instâncias judiciais distintas. E isso não pode dar margem, evidentemente, para que o acusado depois processe o juiz. Isso é uma tentativa clara de você intimidar os juízes e evitar que eles façam a condenação dos políticos. Então, o Moro aproveitou muito bem ali o despacho para mandar esse recado e evitar que isso aconteça. Aliás, eu falei aqui no programa, no Estúdio Veja, que eles iam usar os efeitos negativos daquela divulgação mal ajambrada ali da Operação Carne Fraca para justificar atuações ali legislativas de intimidação às operações, e eles fizeram exatamente isso e estão usando isso em favor dessa aprovação do projeto de lei de abuso de autoridade. Então, o Moro faz muito bem em mandar esse recado. Felipe, em Brasília, também uma leitura feita hoje, especialmente no Congresso, é que seria um recado ali também para o ex-presidente Lula, essa sentença ter saído 30 e poucos dias antes do Lula ser interrogado pelo Moro. O que você acha? É até engraçado que o Moro estava lá em audiência, né, no Congresso, nesse mesmo dia que saiu aí a condenação, e petistas estão lá atacando o Moro de todos os jeitos. Então, quer dizer, os petistas eram contra o Eduardo Cunha, diziam que ele tinha de ser preso, que ele tinha de ser condenado. Agora que ele está lá preso e condenado, os petistas ficam aflitos, porque sabem que isso pode acontecer com o Lula a qualquer momento. Então está lá até o Damu, não é? Que nem foi eleito. O Lula que arranjou uma vaga para ele lá no Congresso. Exatamente, o Valdir Damu e o Paulo Teixeira também, viu, Felipe? Os dois foram para cima do Moro, que está no Congresso Nacional hoje participando de uma audiência pública. Dois braços, braço direito e braço esquerdo do Lula. O Valdir Damu, o Lula tinha conseguido uma manobra, ele pediu para o Eduardo Paes abrir uma vaga numa secretaria no Rio de Janeiro para que o titular da vaga no Congresso, deputado, fosse realocado nessa secretaria no Rio de Janeiro para que o suplente,
que era o Damu, entrasse lá justamente para atacar a Lava Jato, justamente para atacar o Moro em defesa do Lula. É isso que está acontecendo, e o que é mais engraçado é que os petistas em geral sempre acusaram a Lava Jato de perseguir o PT, e isso está sendo desmascarado pelos fatos, porque está aí, Sérgio Cabral está na cadeia, Eduardo Cunha está na cadeia, então você tem PMDBistas, é óbvio que tem os petistas lá, José Dirceu, João Bacari Neto, mas tem vários PMDBistas agora presos também, inclusive esse PMDB do Rio de Janeiro está aí mostrando mais uma vez como é um horror nessa semana em que o Jorge Pisciani, aqui, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, foi conduzido coercitivamente a depor. Felipe, vamos então passar agora para São Paulo, saindo aí de Brasília para São Paulo, porque por aqui o assunto são os tucanos. Você já fez um comentário no seu blog, mas vamos aproveitar e trazer aqui para o Estúdio Veja. Hoje o jornal Folha de São Paulo trata do assunto porque o nome de João Dória à presidência parece estar ganhando força. O Dória tem um perfil completamente diferente, não completou 100 dias de gestão ainda na cidade de São Paulo, mas teve o episódio da Amazon, teve um bate-boca com um militante muito provavelmente esquerdista durante um evento ontem. O que você está achando aí dessa briga no Tucanato? Briga mais ou menos, né? É uma briga muito divertida. Teve também o índice de aprovação aí de mais de 70% também da gestão já do Dória, mesmo que esteja no começo. E o Dória já vinha crescendo, principalmente por essa capacidade dele de contra-atacar, muito melhor do que a do velho Tucanato. E ele já vinha crescendo no gosto popular, principalmente nas redes sociais, inclusive as pesquisas mostraram aí 75% praticamente de aprovação entre os jovens de 16 a 24 anos. Quer dizer, ele sabe usar muito bem aí as ferramentas modernas, sabe falar para esse pessoal, e ele já vinha crescendo muito, só que agora a notícia que a Folha revelou é que ele está crescendo dentro do PSDB. Exatamente. Então já tem ali... Seria uma ala exista, vamos dizer assim, já gostando da ideia do nome dele para presidente. Aliás, a reportagem traz até uma articulação em curso, imagino eu que ainda embrionária, para que o senador Antônio Anastasia, aliado do Aécio Neves, ficasse numa chapa puro sangue ali como vice. É cedo para tudo isso ainda, mas ver os tucanos se mexendo com alguma antecedência e sem brigar parece ser uma novidade. Sem brigar, eu não sei, tudo ali é uma brigalhada, uma ambição de cada um ali em disputa sempre, e o PSDB tem sempre essa chance de perder para ele próprio. Inclusive teve a experiência de 2002, o Serra também não havia consenso em torno do nome dele. Talvez isso se repita aí se o PSDB realmente não definir mais ou menos com uma certa antecedência. Está cedo ainda realmente, mas já é hora aí de fazer algumas definições. E, de fato, o pessoal do Aécio, e o próprio Aécio e o pessoal do Serra já está ali se aproximando do Dória, sentindo que ele é um potencial candidato, principalmente depois da lista do Janot, da delação da Odebrecht, em que foram citados todos eles, o Serra, o Alckmin e o Aécio, e o Dória está ganhando força. Então, eles estão fazendo aí essas pontes, e fica até meio difícil saber se realmente estão interessados na candidatura do Dória ou já estão fazendo isso também para minar um pouco o potencial do Alckmin. Então, o Aécio também tem interesse assim, de, por um lado, ter poder numa eventual candidatura Dória, numa eventual vitória dele eleitoral em 2018, manter um certo poder que ele também pode ser que ache que não vai ter com o Alckmin, porque ali o duelo de vaidades, o duelo político muito forte. Eu falei sem brigar e você já falou brigar e duelar umas 2 ou 3 vezes, Felipe. Para a gente concordar aqui, eu quis dizer, pelo menos não brigar publicamente. Exatamente. Eles têm essa diferença. Eles tentam posar de que estão todos unidos, mas aí surgem essas notícias de bastidores. Realmente ali pega fogo dentro do PSDB. Mas o Dória realmente, essas respostas que ele deu para a Amazon e para o militante petista naquele evento, eu fiz um vídeo inteiro sobre isso, vocês podem ver lá no meu blog, elas são muito ilustrativas da capacidade dele de usar o peso do adversário contra ele próprio. Isso que os tucanos nunca souberam fazer. Eu lembrei aqui, já no programa, e lembrei no meu texto sobre isso, o Alckmin, que saiu com aquele casaco de símbolos de estatais para provar que não era privatista. Na eleição de 2006, né? Na eleição de 2006 era uma jaqueta escrito Petrobras, Caixa, Banco do Brasil.
todas essas estatais que depois foram revelados grandes esquemas de corrupção, né? E aí o Alckmin pagou esse mico de ter revelado ali o seu amor pela estatização. O Serra também disse que ia dar 13º do Bolsa Família. O Aécio, quando o PT veio com aquela propaganda nacional dos fantasmas do passado, fazendo o povo acreditar que na gestão do PT era melhor do que na do PSDB, ele reagiu dizendo que era um ato de um governo que está vivendo os seus estertores, toda aquela linguagem tecnocrática do Aécio, aquela de difícil comunicação com o povo. E o Alckmin não precisou fazer nada disso, ele não é complacente, ele realmente contra-ataca e dá umas detonadas que fazem muito sucesso nas redes sociais. E o Dória, né? O Dória você está querendo dizer. Isso, o Dória. Não sei se eu troquei os nomes quando eu estava falando. Do Alckmin. Mas o Dória, sem dúvida, perdão. O Dória, ele faz isso e o brasileiro está cansado de político que não tem firmeza. Ele quer firmeza e o PSDB já percebeu também que o Dória seria bom para enfrentar candidaturas desse pessoal de fora da política, ou aparentemente de fora, que detona mais a classe política, como o próprio Bolsonaro ou qualquer outro que venha por aí. O Dória, de fato, ele está com um discurso à direita do PSDB e ele tem uma capacidade maior do que os velhos tucanos de unir a direita que não votaria no Bolsonaro, no Caiado, ou pelo menos que votaria no primeiro turno, mas não no segundo. Então, se o Dória passa, ele tem uma capacidade maior, talvez, de absorver esses votos. Muito bem, Felipe, quero te agradecer, uma boa noite aí no Rio. Amanhã a gente conversa de novo, não é isso? É isso, estamos aqui sempre que precisar. Amanhã nosso Estúdio Veja, vamos com tudo. E muito obrigado a você, obrigado pela sua companhia. Amanhã tem mais Estúdio Veja. Você fica agora com o Giro Veja e as principais notícias desta quinta-feira. Até mais. Boa noite. Os opositores do governo de Nicolás Maduro na Venezuela disseram que o presidente cometeu um golpe de Estado. O Tribunal Supremo de Justiça do país, controlado por Maduro, assumiu na noite de ontem a Assembleia Nacional, que equivale ao Congresso brasileiro e é composta principalmente pela oposição. Até agora, o Poder Judiciário não tinha assumido diretamente as funções legislativas e é isso que justifica a denúncia dos opositores. Ainda no cenário internacional, a ex-presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, foi presa preventivamente hoje. Ela é acusada de suborno, abuso de autoridade, coerção e de ter vazado os segredos de governo. Park sofreu um impeachment no início deste mês por ter permitido que uma amiga que não tem cargo público interferisse em decisões do governo. E para quem é fã de Game of Thrones, a HBO divulgou um novo teaser da nova temporada que estreia no dia 16 de julho. No site veja.com você encontra o vídeo e, claro, muitas outras notícias. Até amanhã!